O que vou te contar hoje mudou minha vida para sempre. Meu nome é Michael Reed, tenho 42 anos e sirvo ao Senhor como missionário há quase 2 décadas. Já preguei em aldeias da África, em pequenas igrejas dos Estados Unidos e em comunidades esquecidas da Ásia. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi nos céus da Indonésia, em um pequeno avião missionário que estava prestes a cair. Era uma manhã comum de setembro de 2019. O sol brilhava entre nuvens brancas sobre as montanhas de Papua. E eu acreditava que aquele seria apenas mais um dia levando Bíblias e esperança a uma vila isolada. Mas em poucos minutos, o céu azul se transformaria em um cenário de terror e a morte estaria a poucos metros de nós. O que aconteceu naquele voo, meus irmãos, desafia qualquer explicação humana. Foi algo tão sobrenatural que até hoje os especialistas não conseguem compreender. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que muitos chamam aquele dia de o milagre real dos céus da Indonésia. Tá começando mais um vídeo no seu canal, onde o milagre começa. Se inscreva agora no canal e aperte o sininho para não perder nenhum testemunho real. Tudo começou 3 meses antes, em uma pequena igreja evangélica na cidade de Boise, Idaho. Era um culto de domingo à noite. Eu estava orando no altar, pedindo direção para a nova fase do meu ministério, quando o pastor Richard Collins se aproximou com os olhos marejados e colocou a mão sobre o meu ombro. "Michael", ele disse com voz firme, "o Senhor me mostrou algo sobre você. Ele vai te levar para longe. Muito longe, a um lugar onde poucos têm coragem de ir. Lá, você verá o poder de Deus se manifestar de uma forma que nunca imaginou." Naquele momento, senti um frio percorrer minha espinha. Eu não sabia o que aquilo significava, mas uma certeza nasceu no meu coração. Deus estava prestes a me enviar para uma missão que mudaria tudo. E foi exatamente o que aconteceu quando, dias depois, recebi um e-mail inesperado de um velho amigo missionário chamado David Harris, que estava há anos servindo nas montanhas da Indonésia. Alguns dias depois daquela profecia em minha igreja, recebi um e-mail que mudaria completamente o rumo da minha vida. Era de David Harris, um amigo missionário que eu não via há mais de 10 anos. Ele havia dedicado grande parte de sua vida a servir nas regiões montanhosas da Indonésia, onde tribos isoladas viviam sem nunca terem ouvido falar de Jesus. "Michael", dizia a mensagem, "precisamos de ajuda urgente. Há comunidades inteiras em Papua e Sulawesi que estão pedindo Bíblias. Homens e mulheres têm tido sonhos com um homem vestido de branco. Eles o chamam de o Senhor da Luz. As pessoas estão confusas e com medo, mas sedentas por respostas. Eu creio que Deus está abrindo uma porta sobrenatural. Você aceitaria vir?" Quando terminei de ler aquelas palavras, minhas mãos tremiam. Era como se cada letra brilhasse diante dos meus olhos. Eu sabia. Aquela era a confirmação da profecia. Mas aceitar aquele convite significava deixar minha esposa, Rachel, e meus 2 filhos pequenos por tempo indeterminado. Significava ir para um lugar remoto, onde voar de avião era a única maneira de chegar, e onde muitos aviões jamais voltaram. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei no quintal de casa olhando para o céu estrelado e as palavras de Isaías 6:8 ecoavam na minha mente. E ouvi a voz do Senhor dizendo: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Então eu disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Fechei os olhos e respondi em oração: "Senhor, se é a tua vontade, envia-me, mesmo que isso custe tudo o que tenho." 2 meses depois, lá estava eu, com passagens compradas e a mala pronta, embarcando em uma jornada para o outro lado do mundo. Eu não fazia ideia do que estava prestes a viver, mas sentia, no fundo da alma,
que algo grandioso estava prestes a acontecer. E agora eu quero te perguntar: você acredita que Deus ainda fala conosco através de sinais e circunstâncias como essa? Deixe nos comentários o que você faria se sentisse um chamado tão forte assim. E antes de continuar, se essa história já está te tocando de alguma forma, curta este vídeo, inscreva-se no canal Onde o Milagre Começa e ative o sininho para não perder o desfecho dessa jornada de fé. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, na descrição e no primeiro comentário deste vídeo está o link do e-book 33 Orações para a Vida. Adquirindo esse material, além de investir na sua fé, você também ajuda este canal a continuar compartilhando testemunhos reais que fortalecem a fé e transformam vidas. Depois de mais de 30 horas de viagem e 3 conexões de voo, finalmente cheguei à Indonésia. O calor úmido me envolveu assim que saí do aeroporto de Jakarta e por um instante senti o peso do desconhecido. Os sons eram diferentes, o idioma, os cheiros, tudo. Mas no meio daquela confusão de motos, buzinas e vendedores de rua, havia uma paz profunda dentro de mim. Como se o próprio Espírito Santo estivesse me dizendo: você está exatamente onde eu te quis colocar. Fui recebido por David Harris, o mesmo amigo que havia enviado o e-mail. Ele estava mais velho, com o rosto queimado de sol e um brilho nos olhos que revelava tanto cansaço quanto fé inabalável. Bem-vindo à linha de frente, irmão, disse ele, me abraçando com força. Entramos em uma van simples e seguimos pelas estradas lotadas até Jayapura, no extremo leste do país. Enquanto o carro avançava, ele começou a me contar detalhes sobre a missão. Michael, há algo acontecendo aqui que não conseguimos explicar. Povoados inteiros estão relatando o mesmo sonho. Um homem vestido de branco com marcas nas mãos dizendo: estou voltando em breve. E eles pedem por alguém que conte a história completa desse homem. Eu ouvia sem respirar. Aquilo soava exatamente como os testemunhos que eu lia sobre avivamentos em países remotos. Mas há um problema, continuou David. Esses povoados ficam em áreas tão isoladas que só podemos chegar de avião pequeno. E as condições climáticas são imprevisíveis. Precisamos de pilotos experientes e de fé. Nos dias seguintes, conheci o restante da equipe. Sarah Miller, uma enfermeira missionária da Carolina do Norte, Mark Jensen, um piloto veterano da aviação missionária, e Rachel Tan, uma tradutora local que havia se convertido há poucos anos. Oramos juntos por horas, pedindo que Deus preparasse os corações das pessoas que encontraríamos e que nos guardasse em cada voo. Na manhã do dia 17 de setembro de 2019, acordamos antes do amanhecer. As montanhas estavam cobertas por névoa e o pequeno Cessna branco esperava na pista. David segurou minha mão e disse com voz firme: hoje não estamos apenas levando Bíblias, estamos levando o céu para dentro das nuvens. Enquanto embarcávamos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo dentro do meu espírito dizia que aquele voo seria diferente. Muito diferente. O motor do pequeno Cessna 208 rugia como um coração pulsando no meio das nuvens. Éramos 5 a bordo. Eu, David, Sarah, Rachel e o piloto, Mark Jensen, um homem experiente, acostumado a cruzar aquelas montanhas perigosas da Papua Indonésia. O plano era simples: levar medicamentos e exemplares do Novo Testamento até uma vila chamada Wamena, um ponto remoto cercado por vales e florestas densas. Os primeiros minutos de voo foram tranquilos. O sol nascia e lançava reflexos dourados sobre as montanhas cobertas de neblina. Olhei pela janela e senti vontade de agradecer. Senhor, sussurrei, se tudo acabar aqui, já valeu a pena te servir. Mas de repente, o rádio emitiu um ruído forte. Mark franziu a testa. O sistema de comunicação está oscilando. Pode ser interferência das montanhas, disse ele. Continuei observando o céu e notei algo estranho.
As nuvens estavam se fechando rápido demais. Aquele azul sereno foi engolido por um cinza pesado. E, em questão de segundos, estávamos voando dentro de um túnel branco de neblina. O avião começou a tremer. Primeiro, uma vibração leve. Depois, uma sacudida forte. David me olhou com os olhos arregalados. Isso não parece normal. O painel piscava. Luzes vermelhas começaram a acender. Mark puxava os controles, tentando estabilizar, mas o vento parecia brincar com a aeronave. "Senhor, segura esse avião!" gritou Sarah, agarrando a minha mão. O barulho do motor mudou. Ficou rouco, irregular, até que, de repente, silenciou. O som do vento cortando as asas foi a única coisa que se ouviu. Por um instante, o tempo parou. Olhei pela janela e só vi nuvens e escuridão. O avião começou a cair. Rachel começou a orar em Bahasa, a língua local. Tuhan selamatkan kami. Senhor, salva-nos. E eu, em meio ao pânico, fechei os olhos. Meu corpo tremia, mas meu espírito sentia algo diferente. Uma voz suave ecoou dentro de mim. "Não temas, Michael. Eu ainda estou aqui." De repente, uma luz atravessou as nuvens e, por um instante, algo dentro de mim sabia. O impossível estava prestes a acontecer. O avião despencava. As montanhas pareciam crescer diante de nós como muralhas vivas. O painel estava completamente apagado e o som do vento se misturava aos gritos e às orações. Em poucos segundos, o medo tomou conta da cabine. David segurava minha mão e gritava: "Michael, é o fim!" Mas no fundo do meu coração, algo dizia que não era o fim, era o começo. De repente, uma luz dourada começou a atravessar as nuvens. No início, parecia apenas um reflexo do sol. Mas logo, a luz se intensificou até encher toda a cabine. Era uma presença, viva, quente, real. Sarah, chorando, sussurrou: "Você está vendo isso também?" Então vimos. Figuras de luz começaram a surgir do lado de fora da janela. Brilhavam como o fogo, mas não queimavam. Tinham forma humana e asas. Eram anjos. Voavam ao redor do avião, em perfeita harmonia, como se estivessem guiando-o pelas correntes invisíveis do vento. O piloto, em choque, soltou os controles e balbuciou: "Isso é impossível. O motor está morto, mas estamos subindo." Meus olhos se encheram de lágrimas. A queda cessou. O avião começou a flutuar suavemente, como se mãos gigantes e invisíveis o sustentassem. O silêncio tomou conta da cabine. Um silêncio que só pode existir quando o céu toca a terra. Todos nós começamos a orar. E em meio às lágrimas, eu comecei a cantar, baixinho, tremendo, mas com fé. "Grande é o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor." Em segundos, as vozes se uniram. 5 pessoas cantando dentro de um avião sem motor, sendo carregadas entre as nuvens pela própria graça de Deus. A luz se intensificou até que não conseguíamos ver mais nada. E então, como quem é colocado gentilmente em um berço, sentimos o avião tocar o solo. Suave, como se pousasse em um campo preparado por mãos divinas. Silêncio. Ninguém se mexia. O piloto chorava. Sarah olhou para mim e sussurrou: "Nós não caímos. Fomos carregados." Quando saímos da aeronave, o que vimos diante de nós fez nossos joelhos dobrarem. Um grupo de moradores locais estava ali, ajoelhados, como se já estivessem esperando por nós. O ar da montanha era frio e silencioso. Quando descemos do avião, ainda cambaleantes, o som das nossas respirações era o único ruído audível. Mas então, algo inesperado aconteceu. De trás das árvores, começaram a surgir pessoas, homens, mulheres e crianças, vestindo roupas simples, com expressões de espanto e lágrimas nos olhos. Não pareciam assustados, pareciam aguardando. Um senhor de cabelos grisalhos se aproximou lentamente.
Trazia nas mãos uma cruz feita de bambu amarrado com cipó. Ele olhou para mim, colocou a cruz no chão e, para minha surpresa, se ajoelhou. Atrás dele, toda a comunidade fez o mesmo gesto. E foi então que, através da tradutora Rachel, ouvimos algo que nos fez chorar. O homem de branco disse que hoje os mensageiros do céu cairiam, mas não morreriam. Ele disse que trariam a história completa sobre ele. David olhou para mim e as lágrimas escorriam em silêncio. Eles já sabiam, murmurou. Rachel traduziu o que o ancião dizia. Há meses, nosso povo sonha com o homem de luz. Ele mostra suas mãos com feridas e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E pediu que esperássemos por aqueles que cairiam do céu para nos contar mais sobre ele. Eu senti meu corpo estremecer. O Espírito Santo encheu o ar. Sarah caiu de joelhos e o piloto Mark, que antes apenas acreditava um pouco, agora soluçava como uma criança. Ali, diante de 50 pessoas simples em uma montanha esquecida, entendi o motivo de tudo. Não tínhamos caído por acaso, havíamos sido enviados. Passamos o dia com eles, falamos do amor de Cristo, da cruz, da ressurreição, e cada palavra parecia reacender algo que já estava vivo em seus corações. Quando mencionamos o nome de Jesus, eles repetiam em uníssono com lágrimas: Jesus, Jesus. Era como se cada som fosse uma chama acendendo outra. Um avivamento nascia bem ali, no mesmo solo onde esperávamos encontrar a morte. E agora, antes de te contar o desfecho dessa história, quero te convidar a refletir. Você acredita que os milagres ainda acontecem quando o propósito de Deus está em ação? Deixe seu comentário e me diga o que essa história despertou em você. Não esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever no canal Onde o Milagre Começa e compartilhar este testemunho com alguém que precise renovar a fé. E lembre-se, na descrição e no primeiro comentário está o link do e-book 33 Orações para a Vida. Um guia que vai te fortalecer espiritualmente e ainda ajudar este canal a continuar levando histórias reais que inspiram fé e esperança. No dia seguinte, o sol nasceu sobre aquelas montanhas da Indonésia com uma luz diferente. O céu, antes cinzento e ameaçador, agora brilhava em tons dourados. As crianças corriam ao redor do avião, tocando as asas como se fossem algo sagrado. O ancião, chamado Tano, veio até mim com um sorriso sereno e disse algo que nunca esquecerei. O homem de branco disse que, quando os mensageiros viessem, deveríamos mostrar isto a eles. Ele me entregou um pequeno desenho feito em folhas secas e carvão. Mostrava 5 pessoas caindo do céu, cercadas por asas luminosas. Abaixo, uma frase escrita na língua local: eles virão com a luz e trarão a verdade. Meu coração disparou. Eu sabia. Aquele era o retrato do nosso pouso milagroso. Deus já havia revelado tudo a eles, até o momento exato da nossa chegada. Antes de partirmos, todos se reuniram ao redor da cruz de bambu. Cantamos juntos, alguns em inglês, outros em Bahasa, mas o Espírito Santo unia todas as vozes. Foi um dos cultos mais lindos da minha vida, simples, puro e cheio da presença de Deus. Quando o helicóptero de resgate apareceu horas depois, ninguém queria ir embora. Tano me olhou nos olhos e disse: volte um dia, conte ao mundo o que o Deus dos céus fez aqui. E é por isso que eu estou contando essa história hoje, porque milagres não são do passado. Eles continuam acontecendo quando há corações dispostos a ouvir e obedecer à voz de Deus. Você se lembra dessa passagem? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Quando tudo parece fora de controle, lembre-se: o mesmo Deus que acalmou o mar é o Deus que sustenta o avião da sua vida.
Mesmo quando o motor para, ele ainda está no comando. E às vezes é no meio da queda que o milagre começa. Ore comigo agora. Senhor, obrigado porque ainda fazes milagres. Nos ensina a confiar em Ti mesmo quando tudo parece perdido. Renova nossa fé, desperta nossa esperança e usa nossas vidas para levar Tua luz aos que ainda vivem na escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido de coração. Comente aqui o que essa história falou com você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Onde o Milagre Começa e ative o sininho para não perder nenhum testemunho real de fé. E se você deseja fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual, na descrição e no primeiro comentário está o link do e-book 33 Orações para a Vida. Além de transformar sua vida de oração, ao adquirir, você também ajuda este canal a continuar compartilhando histórias que provam. No meio de toda a provação, quando os joelhos se dobram em oração, é aí onde o milagre começa. Um forte abraço e que Deus te abençoe.